Caros alunos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar novamente com vocês. Nessa segunda aula, trabalharemos os seguintes tópicos: como projetar os desembolsos no orçamento, custos, conceitos e tipos, a gestão dos custos fixos, a gestão dos custos variáveis e a elaboração de um orçamento. Não esqueçam o papel e caneta em mãos para que possam anotar possíveis dúvidas. Essas dúvidas deverão ser postadas no nosso fórum Tira Dúvidas. Vale lembrar que, para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, e também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar destacando como viabilizar os negócios, controlando saídas de recursos financeiros. Vale ressaltar que nem sempre um negócio será inviabilizado porque teve uma baixa receita de vendas. Muitas vezes, o problema está no alto volume de desembolsos, ou seja, dos gastos de forma geral. A empresa pode ter sido competente na gestão comercial, nas vendas, porém, não foi tão competente em controlar bem os pagamentos, podendo acabar gerando prejuízos. Todo empreendedor faz o que é possível para descobrir como reduzir custos no seu negócio. Despesas ou gastos fazem parte da natureza de toda empresa e, apesar da contradição, em sua maioria são necessárias para que as receitas sejam geradas. As despesas de uma empresa estão espalhadas em diversos setores. Por isso, devem ser muito bem identificadas para que a gestão delas sejam realizadas assertivamente. Quando você estiver elaborando um orçamento de uma empresa, você irá detalhar todas as contas que fazem parte do orçamento, tanto das entradas como das saídas. As contas de entrada serão em quantidades de itens menores do que as quantidades de saída. Geralmente existem poucas fontes de recebimento e muitos pagamentos que serão realizados. Vamos agora exemplificar um demonstrativo dos tipos de receitas e desembolsos. Podemos observar que temos apenas 2 itens geradores de receita e diversos itens que geram desembolsos. Dessa forma, é possível já começar a perceber em qual grupo de contas será necessário maior controle, certo? Controlar saídas de recurso irá exigir maior atenção devido à sua diversidade e quantidade dos itens, do que o controle das receitas. Vale salientar que todas as entradas, como as saídas, devem ser muito bem controladas, mas os desembolsos merecem um maior cuidado em função de sua quantidade de itens. Isso fará com que o profissional que irá controlar as finanças direcione uma maior atenção e também um maior tempo para controlar as saídas de recursos. Manter o equilíbrio entre os gastos e as receitas da empresa é essencial para o seu sucesso financeiro. Quando uma empresa compra algum produto ou consome algum serviço, ela gasta uma quantia de dinheiro. O que muitos empreendedores às vezes não sabem é que existem diferentes tipos de gasto. Um gasto pode ser um custo, uma despesa ou uma perda. Vamos buscar agora entender melhor e conceituar os tipos de gastos de uma empresa. Nós temos os custos, que são medidas monetárias dos sacrifícios com que os quais uma organização tem que arcar a fim de atingir seus objetivos. A mensuração econômica dos recursos, que são os produtos, serviços e direitos, adquiridos para a obtenção e a venda dos produtos e serviços da empresa. Em outras palavras mais simples, Padovese fala que o custo é o valor pago por alguma coisa. A despesa são gastos com bens e serviços consumidos, direta ou indiretamente, com a finalidade de obtenção de receita. Gianluca, ele entende como o valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa, bem como aos esforços para obtenção de receitas através da venda dos produtos. Vamos aqui fazer uma
uma comparação entre o que é custo e o que é despesas. Vamos aqui tentar buscar uma diferenciação entre custos e despesas. Custos são os gastos, por exemplo, com fabricação, com matéria-prima, gastos com serviços, gastos com salário do pessoal da produção ou mercadorias para revenda. Já as despesas não estão diretamente direcionadas ao produto, que são gastos com administrativos e vendas, conta telefônica da administração e vendas, não se identificam diretamente à produção. Então, as despesas, elas não se identificam diretamente à produção. São gastos com outras atividades não exploradas pela empresa, atividade no meio do negócio. Podemos, então, concluir de forma geral que tudo aquilo que será produzido terá um custo e tudo aquilo que a empresa tem de estrutura para manter o esforço de venda será uma despesa. É de extrema importância para a gestão dos negócios a correta diferenciação dos gastos existentes entre custos e despesas, mas essa distinção é mais desenvolvida no âmbito contábil, visto que a contabilidade trata essas duas contas de forma distintas. Nesse nosso módulo de finanças, não iremos tratá-las separadamente, visto que não iremos realizar a contabilização dos gastos. Portanto, todos os desembolsos realizados em um negócio são chamados de custos, e as despesas já estarão embutidas nesses valores. A nossa separação será relacionada a custo de produção e custo de estrutura. Quando realizamos o controle das finanças de uma empresa, todos aqueles gastos relativos à fabricação de um produto ou gasto para a geração de um serviço são denominados de custos de produção. Já os demais desembolsos serão tratados como custos de estrutura da empresa, que são aqueles custos que irão existir sempre, mesmo que a empresa não tenha fabricado nenhum produto ou gerado nenhum serviço. Esses custos não possuem relação direta com a atividade produtiva da empresa. A depender do interesse e da metodologia empregada, diferentes são as classificações empregadas na contabilidade de custos. Em relação à forma de associação dos custos com os produtos fabricados, os primeiros podem ser classificados de diferentes formas, quanto à sua aplicabilidade, podendo ser utilizado de forma mais estratégica para a gestão dos negócios. Os custos podem ser classificados da seguinte forma: custo direto, custo indireto, custo fixo e custo variável. Vamos então entender melhor essa classificação. Os custos diretos são aqueles que podem ser apropriados diretamente aos produtos fabricados, porque existe uma medida objetiva do seu consumo nessa fabricação, ou seja, é aquele custo que pode ser atribuído ou identificado direto ao produto, linha de produto, centro de custo ou departamento. Já os custos indiretos são os custos que dependem de cálculos, de rateios ou estimativas para serem apropriados em diferentes produtos. Portanto, são os custos que só são apropriados indiretamente ao produto. O parâmetro utilizado para as estimativas é chamado de base ou critério de rateio. Vamos fazer uma comparação aqui entre custo direto e custos indiretos. Então, os custos diretos, como nós falamos, são aqueles que estão diretamente ligados ao produto. No caso aqui, matéria-prima, mão de obra diretamente para um serviço específico ou materiais de embalagem. Já os custos indiretos são aqueles que não estão diretamente ligados ao produto, como salário do chefe, supervisão das equipes, aluguel de fábrica, gastos com limpezas da fábrica, mão de obra indireta, materiais indiretos, aqueles empregados nas atividades auxiliares da empresa ou cujo relacionamento com o negócio é irrelevante. Vamos agora conhecer outras diferenças entre custos, que diz respeito à sua relação entre custos fixos e custos variáveis. Então, os custos fixos são aqueles cujos valores serão os mesmos independentemente do volume de produção e venda da empresa. É o caso, por exemplo, do aluguel da fábrica. Este será cobrado pelo mesmo valor, qualquer que seja o nível de produção, inclusive no caso
de a fábrica nada produzir. Já o custo variável são aqueles cujos valores se alteram em função da quantidade produzida ou do volume de venda da empresa. No primeiro caso, os custos variáveis estão atrelados ao produto e aumentam na mesma medida do aumento da produção. E se não houver quantidade produzida, o custo variável será nulo. Então aqui temos exemplos de custo fixo e custos variáveis. Custos fixos, por exemplo, limpeza e conservação da empresa, aluguel da sede, salários da administração, internet da sede da empresa. Independentemente da produção, esses custos permanecerão os mesmos. Já os custos variáveis, eles se alterarão durante o processo de produção. Por exemplo, a matéria-prima. Se tiver aumento da matéria-prima, haverá necessidade de maior matéria-prima. A mesma coisa se acontece com a embalagem. E também acontecerá com a contratação de mão de obra para um trabalho ou produto específico. Se precisar de muita mão de obra, será preciso a contratação de mais pessoas. Vamos agora exemplificar uma situação. Um exemplo de custo fixos. Se uma determinada empresa tem um custo fixo total de R$20.000 no mês, com locação de espaço e demais custos e despesas fixas, com uma capacidade de produção máxima de 10.000 itens de um determinado produto. Então, tanto faz a companhia produzir 2, 3 ou 7.000 unidades, até um teto de 10.000 unidades fabricadas, que seus custos e despesas fixas serão os mesmos 20.000. Então, se a empresa produz 4.000 unidades de um único tipo de produto, apresentará um custo fixo unitário de 5.000, onde nós pegamos aí e dividimos o custo fixo total 20.000 pela quantidade produzida. Entretanto, se a empresa produzir tipos diferentes de produtos, terá que distribuir os custos também de forma diferente, visto que eles utilizarão a estrutura da empresa de forma diferente. O tipo de produto que utilizar mais, deverá também pagar mais dessa estrutura. Desenvolver assim um rateio dos custos por produto. Já em relação à gestão dos custos variáveis, este sim possui relação direta com o produto ou serviço. Esses custos apenas existem porque existem produção. Os custos variáveis possuem relação direta com o negócio. Se o produto existir, for produzido, existirá o custo variável. Se o produto não existir, ou seja, não for produzido, não existirá o custo variável. Utilizando como exemplo de custo variável a embalagem. Vamos analisar uma situação. Se uma empresa produzir determinado tipo de produto, sendo que necessite de uma embalagem para cada produto fabricado, e essa embalagem custa 50 centavos a unidade, então, para uma quantidade produzida de 4.000 unidades, terá um custo variável aí de 2.000, ou seja, 4.000 unidades, uma embalagem para cada produto a 50 centavos, terá um custo variável de 2.000. Para 5.000 unidades, terá um custo de 2.500. E, se não tiver 0 unidades produzidas, seu custo será 0. Lembrando que utilizamos, nesse caso, somente o custo variável embalagem. Vocês deverão desenvolver para todos os custos variáveis utilizados no desenvolvimento do produto. Vamos agora fechar essa aula com o último tópico destacado. E será um momento muito importante, pois será montado um orçamento que envolve a geração de receita, lançamento de custos variáveis da empresa e distribuição dos custos fixos. Será possível elaborarmos um orçamento juntando todas as informações que aprendemos até agora. Faremos isso de forma simulada, projetando um período trimestral e utilizando informações fictícias. Vamos agora praticar com a seguinte situação. Uma empresa que possui um custo fixo de 24.000 irá produzir 6.000 unidades do produto G no mês 1, 10.000 unidades no mês 2 e 11.000 unidades no mês 3. Os custos variáveis representam das vendas, que são as matérias-primas, 50%. A mão de obra representa 10%
e as embalagens representam 2%, e outros custos 1%. Vamos considerar que o produto será vendido por R$10. Então, lembrando que 6.000 unidades no mês 1 a R$10 pelo produto de venda. 10.000 unidades no produto 2 a R$10 do preço de venda. E no mês 3, 11.000 unidades a R$10 pelo preço de venda. Então, pessoal, como vimos aí, no mês 1, a empresa apresentou um prejuízo de 1.800. Por quê? Porque, na realidade, é o seguinte, a venda que ele teve de 6.000 unidades a 10, obteve-se um faturamento de 60. A matéria-prima, que corresponde a 50%, a 30.000. A mão de obra, que corresponde a 10%, 6.000. A embalagem, 2%, 1.200. E outros custos que teve aí, 1%, 600. Mais o custo fixo. Então, a receita ela se tornou insuficiente, gerando assim um prejuízo. Já no mês 2, onde a empresa ela vendeu 10.000 unidades, obtendo-se aí um faturamento ou uma receita de 100.000, com os custos variáveis de matéria-prima, que corresponde a 50%, 50.000, a mão de obra, que corresponde a 10%, 10.000, as embalagens 2.000 e os outros custos 1.000. O custo fixo, como vocês puderam observar, ele continua o mesmo, independentemente da quantidade vendida, obtendo-se dessa forma aí esse lucro de R$13.000. A mesma coisa aconteceu no período 3. No período 3, a empresa conseguiu produzir aí e vender 11.000 unidades, tendo-se assim então um aumento de receita. Mostrando aí a relação dos custos variáveis, que a matéria-prima corresponde aí a 55, então ela veio aumentando de acordo com a produção. Aí vocês podem notar essa diferença entre os custos fixos e variáveis. Esses custos variáveis, eles foram aumentando de acordo as vendas foram aumentando. A mão de obra também aumentou para 11.000, o caso da embalagem para 2.200 e os outros custos para 1.100. Volto a reforçar, os custos fixos permaneceram os mesmos. Desta forma, aí obteve-se o resultado aí de 16.700, totalizando no período um lucro, apesar do prejuízo no primeiro mês, de R$ 27.900. Bom, pessoal, como vocês viram no orçamento aí, nessa situação fictícia que a empresa apresentou um lucro de R$ 27.900, nós podemos observar aí a importância de se desenvolver os orçamentos. As empresas que planejam, que desenvolvem, que fazem a sua previsão para que possam acontecer os orçamentos, elas hoje estão preparadas de uma maneira mais específica para o mercado. Então, torna-se de extrema importância o desenvolvimento hoje de um planejamento orçamentário. Então, planejar, mostrar, buscar uma referência de uma previsão futura, tentar planejar o futuro é de essencial importância para a organização. Quando você faz uma previsão de um orçamento, você está trazendo uma realidade futura para uma realidade presente, mostrando assim se a empresa está no caminho certo ou no caminho errado. Então, deixo aqui a minha mensagem para vocês, que é de extrema importância hoje para as pequenas, médias e grandes organizações, o desenvolvimento orçamentário. Poder prever qual que é a realidade, a real situação da empresa. Ok? Bom, pessoal, com isso encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima aula.